E aí pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui no nosso segundo dia de workshop dos dois maiores segredos que o técnico repara em placa tem, e nós estamos aqui para contar esses segredos, né? Só vamos esperar o pessoal tá entrando ainda aí no vídeo para assistir. Eu queria dar um recadinho para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, né, a primeira aula, que ele vai estar disponível até o dia 13/10, tá bom? Então, para quem ainda não assistiu, pode estar entrando no link que nós enviaremos por e-mail para todo mundo que está inscrito aqui, beleza? Então, fica ligado aí no e-mail para quem não assistiu, que vocês vão receber o link do primeiro vídeo, tá beleza? Então tá bom. Eu espero que vocês estejam gostando desse nosso workshop, que esteja sendo bastante instrutivo para todo mundo. Nós queremos realmente que a comunidade de técnicos aí cresça, e cresça não só em tamanho, de número de pessoas, mas também no nível de conhecimento desses técnicos em si, tá bom? Para todo mundo conseguir cada vez mais atingir um objetivo em comum, que é conseguir executar um trabalho com qualidade, tá? Com agilidade, com rapidez. Aí a gente vai estar conseguindo atingir cada vez mais a nossa excelência aí no nosso trabalho, beleza? Então, acho que já deu tempo aí do pessoal que tinha que entrar aí. Nós vamos continuar aí, para quem não lembra, a nossa primeira aula. Nós falamos do nosso primeiro segredo, e esse nosso primeiro segredo consiste no quê? Consiste em você ter a parte de dados da peça funcionando para conseguir ter aquela peça em perfeito estado. Então, o primeiro segredo que você tem para fazer uma peça funcionar é ela transmitir dados para o resto do aparelho. Então, por exemplo, um display, ele necessita receber dados de um processador, de uma GPU, que é para aparecer a imagem nele, tá bom? Isso poderia ser gerado um defeito no aparelho. Uma câmera pega os dados que ela capta e transmite para o restante do aparelho, para o processador, para o display. Assim você consegue estar tendo a captura dessa imagem transformada em dados para ir para o resto do aparelho. Agora, a grande X da questão aí é o que? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente faz para identificar qual que é o problema? Então, primeiro de tudo, não tem parte de dados, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um multímetro. Nós pegamos dois multímetros simples aí, nem pegamos multímetros muito top de linha, porque a gente sabe que não é todo mundo que utiliza. Então nós pegamos um multímetro da Yashun e um da Hikari. São multímetros comuns aí do dia a dia, tá bom? Vamos primeiro para esse daqui da Yashun. Como é que nós fazemos para medir essa parte de dados? Um método bem comum de estar trabalhando durante o dia a dia e bem prático é estar utilizando o teste de diodo ou teste de BIP, como muitos conhecem aí, tá bom? Nós vamos ligar ele aqui, ó. O multímetro vai ficar dessa forma e nós colocamos no teste de BIP. Você vai utilizar o teste de diodo invertido, que é utilizar este método, só que o positivo sempre vai no terra e o negativo vai no pino onde você quer medir. Ou seja, naquele monte de pino do display, você vai pegar os pinos de dados e vai colocar o negativo lá. Então, o negativo estando lá, vai aparecer um valor aqui na tela, tá bom? Esse valor, por exemplo, vai ser comparado com uma placa em perfeita funcionalidade. Se você pegar uma placa que está funcionando, está em perfeito estado, o valor tem que ser igual ao da sua placa com defeito. Se for diferente, aquela linha está ruim. Então você já sabe por onde começar e aonde medir, tá? Agora, muito cuidado, porque tem alguns aparelhos que tem linhas de baixa resistência. O que são essas linhas de baixa resistência? São linhas normalmente de dados e elas contêm baixa resistência mesmo. Se você colocar no multímetro aqui no teste de BIP, ele vai bipar, ele vai apitar, vai dar um valor próximo a zero aqui.
Porque como o nome mesmo diz, essa linha de baixa resistência não tem muita coisa no meio do caminho, muitos componentes, então ela bipa dos dois lados, tá bom? Tanto do lado que seria a terra mesmo, quanto do lado do componente que está do lado positivo da linha. Então, sabendo disso, como é que a gente faz para medir então essa linha de baixa resistência? Nós podemos utilizar um teste de ohms. Em muitos casos isso funciona. Agora, em outros casos, você vai necessitar de outros equipamentos para fazer esses testes. Aí, à medida que a gente vai fazendo conserto, vai guardando dinheirinho, a gente vai comprando novos equipamentos. Por exemplo, um osciloscópio, daria para você medir a curva característica, ou um traçador de curva característica mesmo, tá? Que ele não é um osciloscópio, mas ele serve para medir essa curva. Ou então, por exemplo, equipamentos como o SMB, tá? Ou então o SMB caseiro, que o pessoal faz em casa, mas não vamos entrar nesses detalhes dessas ferramentas em si. São todas ferramentas que vieram para ajudar os técnicos, tá bom? Mas existem outras situações que você pode pegar equipamentos padrões da eletrônica, por exemplo, um osciloscópio, beleza? Agora, se a gente pegar esse outro multímetro aqui, é igual, olha, só muda o visualzinho dele, ó. Eu coloquei no teste de bip e vai ser a mesma situação. Numa linha de baixa resistência ele vai bipar, numa linha normal ele vai acabar aparecendo um valor, aí você vai comparar este valor com a placa funcionando, beleza? Agora, muito cuidado, tem um detalhe aqui. Eu escolhi esses dois multímetros simples justamente pelo fato de que esses multímetros eles vão no máximo até 2 megas, tá? Nessa linha de diodo. Então, sabendo disso, tem algumas partes do aparelho que você não consegue medir com eles. Por quê? Ele vai ficar só em um assim, olha, desse jeitinho aqui. Por que ele vai ficar só assim? Porque ele não consegue medir aquela linha porque ela tem uma resistência altíssima. Então, para isso, você necessitaria realmente de um multímetro True RMS ou um multímetro que vai até 2500 ou 3 mega, tá bom? Desse jeito você conseguiria medir aquela linha também. Agora, no começo dá pra gente ir se virando com os multímetros padrões aí que o pessoal tem e vende por aí, que custa em média de 20 até uns 60 reais, tá bom? Porque um multímetro que tenha, que seja True RMS ou então um multímetro, por exemplo, que vai até 3 mega, normalmente eles já custam um mínimo de 170 reais. Eu vi um multímetro, se não me engano, da AFR que custa esse valor, tá bom? Agora tem Minipa, tem Fluke, tem várias outras marcas bem conceituadas aí no mercado com multímetros tops de linha para estar medindo essas partes, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa explicaçãozinha e vocês estão esperando o nosso segundo segredo, né? Eu acho que vocês estão aqui justamente para isso. Então, nós vamos lá. Nós já falamos do primeiro, que é a peça necessita transmitir dados. Isso não importa a peça, nós demos o exemplo de um display, de uma câmera, só que se você pegar, por exemplo, qualquer CI em si, qualquer circuito integrado, ele também necessita transmitir dados, tá bom? A gente até deu um exemplo lá da linha I2C, né? Da tecnologia que existe em vários aparelhos e o pessoal conhece bastante essa tecnologia na parte da Apple. Que ela serve para ligar vários CIs juntos e transmitir os dados só com 2 linhas. Mas transmitir os dados, beleza, é um ponto que nós precisamos para aquela função ser ativa, para aquela função funcionar, já sendo redundante aqui, né? Então, tendo dados, ela tem que funcionar, só que ela necessita de mais uma coisa para funcionar, que é o nosso segundo segredo. Nosso segundo segredo é que a peça ela necessita da parte de alimentação. Então ela precisa ter voltagem, tensão lá. E tem peças que necessitam de mais de uma tensão, de mais de uma voltagem. Por exemplo, se você pegar uma linha de backlight, necessita de uma tensão só, que é o quê? A linha do anodo tem que entrar lá 3.8 volts, 4 volts, depende de quantos volts tem essa bateria. Então, isso seria um ponto.
tá? Agora, essas linhas, por exemplo, uma linha do backlight, já é uma linha bem mais simples, que não necessita de dados para funcionar. É só um LED que acende, né? Só que quem controla ela, que é o circuito integrado, ele tem tanto a tensão, a alimentação, quanto a parte de dados para falar, ó, aumenta mais o brilho, abaixa mais o brilho, né? Então, essa linha de dados em si faz essa função de comandar quanto de brilho entra nessa tela. E o que seria? O quanto de energia a mais de amperes entra nesse diodo, que é para aumentar o brilho, aumentar a luminosidade ou diminuir, tá certo? Então, o backlight, por exemplo, necessita de voltagem, só que o CI dele necessita do quê? Tensão e dados. São os nossos dois segredos. Então, tem tensão e tem dados, aquela peça tem que funcionar. Não funcionou? Normalmente ela está com defeito, tá? Ou tem algum componente em si, no meio do caminho, que está ruim, mas isso você encontra com as medições, tá? A medição de teste de diodo invertido, você consegue estar fazendo ela funcionar em todas as linhas, tá bom? Pode parecer um trabalho muito árduo, mas às vezes você pega aí, por exemplo, um CI de 36 pinos, você demora 10 minutos para medir, tá? E nem precisa de tanta agilidade, porque a pessoa que tem mais agilidade aí demora 2 minutos para medir todos eles e bater lá, ver se está tudo ok, tá bom? Então, parece muito trabalho, mas em tempo não. Ele só é um pouco chato de a gente se acostumar a fazer, tá bom? Então, viu a parte de dados? Ok. Agora nós temos que ver a parte de tensão. Então, vamos abrir aqui o nosso Adobe para visualizar isso. Vamos lá. Só um segundinho. Ok. E começamos, olha lá. Nós temos aqui, primeiro, a parte do display, né? Essa parte do display que nós já comentamos na primeira aula, nós já falamos aí da parte de dados, que nós temos aqui data 0, N que é o negativo, data 0P que é o positivo, data 1N que é o negativo, data 1P que é o positivo, e essas partes são dados. Só que aonde está a nossa tensão, a nossa voltagem que a gente precisa para aquela peça funcionar, para aquela peça ser alimentada e ativar? Tá aqui, ó. Nós temos as partes de LED, anodo e catodo, que é a parte do backlight. Nós temos a parte de LED do power, também é uma parte que tem que ter tensão. Nós temos aqui, por exemplo, VSP e VSN, é voltagem positiva e voltagem negativa, tem que ter tensão aqui também, né? Então, nós temos que ter voltagens, tensões, que é para aquela peça funcionar. Agora aqui é de um Moto G5 Plus. E se a gente pegar do iPhone aqui, ó, pegar a parte da câmera, para essa câmera funcionar, nós também temos que ter tensão e dados, nossos dois segredos. Então, olha lá, ó. Aqui nós temos 1.2 volts, necessita dessa tensão para funcionar? Necessita. Nós temos aqui 1.8 volts, necessita dessa tensão para aquela câmera funcionar? Necessita. Então, nós temos 2.9 volts, necessita também? Necessita. 3 volts, todas as tensões. Então, nós medimos as tensões e vemos se tem essas tensões. Tendo tensão, quer dizer que essa peça está sendo alimentada, ela tem que funcionar, senão o defeito está na própria peça. Tem dados, está tudo ok com a parte de dados? Beleza, então temos tensão, temos dados, então essa peça
têm que funcionar, né? Então, o nosso segredo mesmo é simplificar tudo isso. Tem tensão, tem dados, troca a peça que ela tá ruim. Não importa se é um CI, não importa se é uma câmera, se é um display, tá? Agora, não tem uma tensão, uma voltagem, ou alguma parte de dados está ruim de acordo com o teste de diodo invertido, beleza. Então agora nós temos um defeito na placa e aí nós vamos medir os componentes, tá bom? Então esses são os dois maiores segredos que o pessoal retém para eles e não passa assim abertamente mesmo. Por quê? Às vezes a pessoa fala, pô, tem que medir o componente, tem que medir a linha, mas o que é o principal? Essas duas coisas são as duas coisas principais que fazem a coisa toda acontecer, beleza? Agora, eu gostaria até de mostrar para vocês um videozinho. Tem um ex-aluno nosso que ele fez um depoimento aí pra gente e ele falou como a vida dele mudou após fazer um treinamento relacionado a placas, né? E como o faturamento dele aumentou. Por quê? Sinceramente, uma assistência técnica hoje, o arroz e feijão dela é realmente uma troca de tela, uma troca de peças simples, às vezes fazer uma conta Google, um FLP, né? Mas a cereja do bolo em si, que faz entrar uma boa quantidade de dinheiro e às vezes até dobrar ou triplicar o faturamento de uma assistência em si, seria alguma especialização. E a especialização em placa hoje em dia é uma das que tem o melhor retorno financeiro que a galera pensa, que a galera vê aí durante o dia a dia. Então, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. E aí, turma, de boa? Vim comentar sobre o curso do Daniel, tá? Faz 1 ano e meio que eu fiz o curso. Antigamente, antes de eu fazer o curso do Daniel, eu só fazia manutenção básica, sistema, etc, né? Básico mesmo. E chegava muito serviço que eu não conseguia resolver, né? Tá? Como o telefone que não funciona, não carrega e tal. E eu acabei fazendo o curso com o Daniel. Já faz 1 ano e meio, hoje já conserta em média de 30 a 50 iPhones por semana, tá? E é assim, depois que eu fiz o curso do Daniel, minha vida mudou bastante, tá? Espero que isso ajude vocês. Bom, agora que vocês viram esse depoimentozinho aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque nós temos uma oferta única mesmo para vocês, que é o quê? Um curso totalmente online e funcional para você conseguir aprender realmente a ler esquema elétrico. Às vezes o pessoal viu aí todo esse nosso workshop e falou, pô, legal, mas como é que eu vou identificar qual que é a linha que tem tensão, qual que é a linha que tem dados, né? É isso que nós estamos oferecendo aqui. Então, nesse nosso curso online, você vai conseguir lendo esquemas elétricos, tá bom? Você vai ter um acervo em si de palavras-chave, onde nós chamamos aí de dicionário do esquema elétrico. Só para você que comprar o curso online, você vai ter isso daí. O que isso vai ajudar? Vai ajudar porque vai falar para você, pô, o que é a VDD? Lá no dicionário tem o que é a VDD. E o que é, por exemplo, SVDD? Lá no dicionário tem também. Pô, o que é CLK? Lá no dicionário. Por quê? Essa nossa terminologia utilizada nos esquemas elétricos em si, ela começa a ser chata quando você começa a estudar. Mas se você tem um dicionário para falar, aqui essa terminologia significa voltagem, significa dados, significa clock. Então, nesses casos, por exemplo, você sabendo o que está escrito ali, você entende como a peça funciona, você entende como o aparelho funciona e consegue estar medindo, né? Então, sabendo disso em si, nós vamos fazer o quê? Você aumentar sua capacidade de análise, tá? E vamos aumentar essa capacidade de análise em 100%. Tudo que você lia no esquema elétrico, você falar, putz, o que é isso daqui? A partir de agora você vai saber.
tá bom? Essa é a nossa promessa aqui, que é garantido que você vai saber ler esquema elétrico, tá bom? Agora, você vai ter o dobro de eficiência durante o seu dia a dia, porque o pessoal fala, vamos consertar a placa e tudo mais, mas essa parte de consertar a placa, o pessoal fala, pô, isso é demorado, tem que ficar medindo um por um aqui, né? Não é demorado. O que é demorado é você entender como funciona. E aqui em 15 horas nós vamos fazer você entender como funciona o esquema elétrico, tá? E saber o que cada linha faz. Então, sabendo o que cada linha faz, o que cada linha significa, os termos utilizados, você vai conseguir melhorar a sua capacidade de raciocínio, vai melhorar a sua eficiência durante o trabalho e conseguir fazer aquele trabalho mais rápido. Isso vai ajudar em muito o seu dia a dia. Nós vamos entregar 15 horas de videoaulas, tá bom? Nessa nossa proposta. O dicionário de esquema elétrico, que é essencial para você partir do início em si, de como ler esse esquema elétrico. O mapeamento dos circuitos vai ser feito todo via o esquema elétrico, então você vai aprender a mapear esse circuito e achar aonde está o esquema elétrico, a parte do esquema elétrico do display, a parte do esquema elétrico da parte de carga, a parte do esquema elétrico que faz o botão power. Então você vai conseguir mapear esse esquema elétrico e achar quais componentes fazem o que lá dentro, beleza? Além disso, em si, as linhas digitais e analógicas, você vai saber identificar qual é qual. Agora, o que é linha digital e analógica? Lá no esquema elétrico a gente vai estar explicando. Uma é tensão e a outra é dados, tá bom? Então você vai conseguir estar identificando as duas linhas e saber como medi-las. Além disso, por exemplo, nós vamos oferecer um certificado digital para todo mundo que comparecer aí nesse nosso treinamento online. Esse certificado digital é válido por todo o território nacional e é ótimo para você estar exibindo ali na sua assistência e mostrar lá que você realmente é um profissional qualificado para executar o trabalho do seu cliente, beleza? Nós damos 100%, o curso é 100% online e ele é válido durante um ano, então você pode utilizar ele durante um ano. Durante um ano você vai assistir, reassistir e falar e usufruir dele mesmo durante todo esse período, tá bom? E só para os 10 primeiros que fecharem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos enviar, além do certificado digital que você pode imprimir, moldurar, o que você quiser, nós vamos ainda enviar o certificado impresso, tá? Em alta qualidade para os 10 primeiros que se inscreverem. Então, galera, não perca a oportunidade de participar desse treinamento sobre esquemas elétricos, porque só desta vez nós estamos oferecendo um outro treinamento englobado que vai ser interpretação de troubleshooting. Então, até os troubleshoots que vierem dos fabricantes, você vai saber interpretar ele corretamente e seguir o passo a passo para achar aí o defeito dos aparelhos, beleza? Além disso, nós estamos também oferecendo um presente para a galera que fizer o treinamento com a gente, somente para os 10 primeiros, tá bom? Nós estamos oferecendo o quê? Uma aula exclusiva online para tirar todas as dúvidas comigo. Então, nós vamos marcar essa aula após alguns dias de treinamento e vamos tirar todas as dúvidas desses 10 primeiros inscritos somente, beleza? Então, corre lá para fazer a inscrição, porque senão você vai perder aí essa oportunidade. As inscrições abrem dia 14/10, tá bom? Às 9 horas da manhã. Então corre lá para fazer a sua inscrição o mais rápido possível para entrar, se encaixar aí dentro desses 10 primeiros, tá certo? O preço em si é um preço promocional para essa nossa turma de esquemas elétricos, que vai ser somente R$300.
Você vai aprender a ler o esquema elétrico inteiro, você vai aprender toda a parte de nomenclatura dentro dos esquemas elétricos, tá? Termologia do esquema e do troubleshooting também, beleza? Nós não sabemos se conseguimos segurar muito tempo esse preço em si, ou se vão ter novos lançamentos, porque nós queremos realmente deixar o pessoal com uma boa experiência. Então a gente não pode, por exemplo, abrir para muitos alunos, por causa que senão a gente não consegue dar atenção para vocês. Então, para dar atenção para todo mundo, nós já temos uma equipe e essa equipe já está programada para uma certa quantidade de alunos, tá certo? Para os próximos, nós não sabemos se vamos continuar com o mesmo valor, então não perca essa oportunidade. O curso, ele vai ter garantia de 7 dias, ou seja, você vai assistir as primeiras aulas e vai falar, ó, gostei, ótimo, continua, a gente está aí para acrescentar, para somar para todo mundo. Agora, se dentro desses 7 dias você não gostou do treinamento, não tem problema, você vai receber o seu dinheiro de volta e você vai cancelar o treinamento, sem custo nenhum, beleza? Nós temos tanta convicção que você vai aprender, que você vai gostar do treinamento, que nós vamos dar esses 7 dias para você estar testando e aprovando realmente o nosso método de ensino e o nosso conteúdo aí para o pessoal, beleza? Espero vocês com a gente aqui no curso.